aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo, sou Abdala Fará, professor de História. Esse canal é o Tem Que Ter História. Mais uma vez agradecendo aí as curtidas, os comentários, as inscrições de vocês. E vamos embora, vamos tocar o nosso projeto aí para mais um vídeo. Dessa vez eu vou conversar com vocês sobre o movimento Pantera Negra, né? Ou os Panteras Negras. Eu não sei se vocês acompanham Fórmula 1, mas domingo passado, esse último domingo, a gente fala de uma vitória do Lewis Hamilton, né, que é um piloto inglês, e ele, no Grande Prêmio da Áustria, e nessa vitória ele fez uma comemoração com o punho cerrado e o braço esticado, que nos remonta aí a essa trajetória dos Panteras Negras. E quando a gente fala dos Panteras Negras, antes de chegar nele em si, nesse movimento em si, eu queria lembrar antes para o pessoal que essa manifestação, já vou falar do que se trata, mas essa manifestação dos punhos cerrados, ou o braço esquerdo ou o direito, tanto faz, e esse movimento em si, ele tem origem com os Panteras Negras. Mas, por exemplo, aqui no Brasil a gente tinha um cracaço de bola, o ex-jogador de futebol, o Reinaldo, que jogou muito pelo Atlético Mineiro, virou ídolo da torcida atleticana lá de Minas Gerais. Reinaldo foi camisa 9 da seleção brasileira, um ídolo, um craque, e ele tinha uma consciência política, ele tinha uma consciência da sua importância nessa luta contra o racismo. Ele comemorava seus gols exatamente de punho cerrado, fazendo uma referência ao movimento dos Panteras Negras. Outro momento marcante em relação ao movimento dos Panteras Negras foi a Olimpíada do México, ou melhor, na cidade do México, a Olimpíada de 68, onde dois atletas americanos, o John Carlos e o Tom Smith, né, eles ganharam, um ganhou medalha de ouro, o Carlos, e o Smith ganhou medalha de bronze. E essa imagem que aparece para vocês aí, uma imagem icônica, uma imagem histórica, onde ambos de luvas pretas, eles sobem no pódio ao lado do australiano, que ficou em segundo lugar, e eles fazem exatamente uma manifestação simbólica do movimento dos Panteras Negras. Uma curiosidade que eu não sei se muita gente sabe, é que esses dois atletas americanos, que participaram da prova dos 200 metros rasos, como eu falei, medalha de ouro, medalha de bronze, eles acabaram sendo punidos, acabaram sendo afastados, e a participação deles no cenário até americano, em relação às competições de atletismo, acabaram sendo comprometidas. O próprio Comitê Internacional acabou proibindo manifestações de cunho político em jogos. E numa história muito mais recente, eu vou levar mais um exemplo, a NFL, que é o futebol dos Estados Unidos, a gente está, desde 2017 aproximadamente, um movimento chamado On Knees, em inglês, né? Traduzindo ao pé da letra, seria de joelhos, onde atletas que participam dessa competição, os negros, em protesto aos vários casos de racismo que acompanham a trajetória recente dos Estados Unidos, esses negros, na execução do hino americano, eles ficam com um dos joelhos apoiado no chão e dobram, se apoiam sobre a outra perna, num protesto explícito contra os vários e vários casos. Eu inclusive convido vocês a assistir o vídeo sobre a Ku Klux Klan, que tem no nosso canal, que faz referência a toda essa trajetória do racismo nos Estados Unidos. Ok? Então esse movimento On Knees, ele vem já de 2017 para cá com a NFL, onde eles participam ativamente, gerando inclusive uma revolta, um protesto do presidente estadunidense, Donald Trump, que inclusive postou em seu tweet, né, ou melhor, fez um tweet postando uma crítica, dizendo que o problema de se ajoelhar não tem nada a ver com a raça, o importante era que esses jogadores negros ou não negros, mas que eles respeitassem o hino e a bandeira dos Estados Unidos. Isso foi postado no Twitter dele. O presidente que usa muito sua conta na rede social para passar informes e posicionamentos, né? Então o Donald Trump fez um comentário sobre esses atletas da NFL. Enfim, a repercussão obviamente não foi como ele bem esperava,
E isso ampliou ainda mais, não só atletas negros, como também atletas brancos, latinos, começam a fazer essa forma de protesto. Isso lá para os idos de 2017. O que a gente não pode perder de vista é que essa luta, ela vem se manifestando há décadas, eu diria, há séculos. O que aconteceu com George Floyd, o que aconteceu em Ferguson, o que aconteceu em Auckland, a gente está retratando a questão dos Estados Unidos. Né? Isso é uma luta que vem desde o processo de abolição, desde o processo da Civil War americana, com a Guerra de Secessão, onde Abraham Lincoln ele consegue entubar, digamos assim, a abolição nos estados sulistas, e aí todo o racismo ele acaba crescendo. Mas quando a gente fala dessa luta, a própria Beyoncé, ela fez na final do Super Bowl, em 16, até um pouquinho antes, ela entra com suas dançarinas vestidas a caráter. Como assim, Abdala? Elas entram vestidas em referência, em homenagem ao movimento dos Panteras Negras. O movimento dos Panteras Negras vai ganhar um protagonismo feminino muito forte. A gente fala um pouco disso mais pra frente, sem dar muito spoiler agora. Ok? Então a Beyoncé, né, portuguesando a pronúncia, ela entra com as dançarinas, vocês estão vendo imagens aí, na final do Super Bowl, que reúne milhões de espectadores, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Lançando o seu clipe Formation, e nesse clipe ela aparece, outra imagem para vocês aí, em cima de um carro da polícia afundando. Então há todo um contexto por trás. A gente até pode brincar que teve muita gente que descobriu que a Beyoncé era negra nesse momento. Abro um parênteses aqui para falar, deixar registrado, na verdade, eu também não tenho lugar de fala, eu também não tenho essa condição de falar como alguém que sofra com racismo. Não é o meu lugar de fala, eu deixo isso muito claro, muito registrado. Eu contribuo dentro da minha profissão, eu contribuo dentro da minha área de trabalho, de atuação, para esclarecer, né? Para a gente contar a história, tem que ter história, porque a gente precisa entender o que é isso, como surgiu isso, como cresce isso e como se perpetua isso. O racismo, ele não basta ser contra o racismo, a gente tem que ser antirracista. Se você trouxer para o nosso país, o racismo no Brasil é crime, está previsto na nossa Constituição Federal. Inafiançável, imprescritível, ok? Então, enquanto professor, enquanto historiador, enquanto ser humano, eu tenho mais do que obrigação de estar nessa luta, apesar de eu não ter lugar de fala. Eu junto os meus esforços a todos aqueles que defendem, que lutam com lugar de fala, o fim desse absurdo chamado racismo. Fechando esse parênteses, a gente vai voltar aí para o nosso bate-papo. Então, Abdala, quando é que começa esse papo na verdade? Quando é que vem esse papo de panteras negras? Tem que ter história. Para a gente entender todo esse pacote, a gente precisa saber, por exemplo, que nos Estados Unidos, é um movimento que surge lá nos Estados Unidos, que naquele país, até a década de 50, aproximadamente 60, era, digamos, legal no sentido de lei. Era permitido, por exemplo, muitas práticas racistas sem o menor constrangimento. A gente vai falar aqui, por exemplo, de uma discriminação explícita no dia a dia de vários estados americanos. Vamos lá, isso é uma consequência do processo de abolição lá na Civil War. Vejam o vídeo da KKK que eu coloquei para vocês, que eu remonto um pouco a história dos Estados Unidos. Então, se a gente pensar em meados do século XX, 1950, 1960, a gente está falando de um país, de uma sociedade onde a discriminação racial era aceita, onde havia inclusive a existência de leis que permitiam tais práticas racistas. Eu estou falando de restaurantes, eu estou falando de escolas, eu estou falando de locais públicos, de banheiros. Eu estou passando para vocês aqui, à medida que eu estou falando, imagens, bebedouros separados, onde vinham as inscrições colored ou white,
Você tinha uma divisão para bebedouro, para banheiro, para escola, para restaurantes, para lanchonetes. Então, se você pensar que em meados do século XX, agora, recente isso, a gente tinha uma sociedade estadunidense onde essa discriminação racial era algo legal, previsto em lei, aceita. Os ônibus, pessoal. É bom a gente sempre lembrar que alguns estados tinham essa regra que dentro do ônibus havia uma separação. E isso era dentro de uma lei. O negro ele não podia sentar-se no ônibus somente se o ônibus estivesse vazio. E mesmo assim no fundo. Lá no fundo. Se por acaso o ônibus enchesse, esse negro teria que se levantar e dar lugar. Sentar na frente, na janela, nunca. Isso não era absolutamente aceitável. E é nesse contexto aí de década de 1950, 1960, que a gente vai ter um caso que talvez seja uma grande virada de chave, né? Na luta contra esse racismo, na luta pelos direitos sociais, direitos civis, direitos políticos, enfim, na luta pela igualdade, na luta contra o racismo, que foi o caso da Rosa Parks. Rosa Parks, que no Alabama, no estado do Alabama, ela entra dentro de um ônibus e ela se nega à desobediência civil. Que atrevida, né? Como é que pode uma negra sentar-se na janela do ônibus? A lei não permitia isso e Rosa Parks fez. E sentou na janela, e sentou na frente do ônibus. O que aconteceu com Rosa Parks? Foi presa. Ela foi detida, foi fichada pela polícia. E aí, nesse contexto de década de 50, virando já para os anos 60 principalmente, nós vamos ter aí 3 linhas de ação, ou 3 grandes movimentos, importantes movimentos, pela luta contra o racismo, pelos direitos dos afro-americanos, pelos descendentes, que divide-se em Martin Luther King, por um lado, a gente tem o Malcolm X e o próprio movimento dos Panteras Negras. Tá? É importante, em especial para a galera que está na fase do vestibular, é importante ter noção de que são 3 movimentos com características diferentes. Eu não vou me prender aqui, porque meu propósito para esse vídeo é abordar os Panteras Negros, ok? Mas é importante saber que, por exemplo, o Martin Luther King era pacifista, defendia o boicote, defendia a desobediência civil, ele, inclusive, apoia a causa da Rosa Parks. E por esse propósito, ele defende um boicote à empresa de ônibus que levou à prisão da Rosa Parks. Durante um período ficaram sem andar naquele ônibus e conseguiram com isso derrubar essa lei absurda, onde o negro não podia sentar-se à janela, na verdade não podia sentar se tivessem outros brancos dentro do ônibus, muito menos na frente na janela. Ok? Então o caso Rosa Parks ele vai ganhar aí uma repercussão que é uma espécie de virada de chave, vai incendiar num bom sentido, vai trazer aí essa bandeira do antirracismo, a luta pelos direitos nos Estados Unidos de maneira muito forte. Vamos lembrar que a década de 60 é uma década onde a juventude está pleiteando liberdade, onde a juventude está batendo de frente contra a entrada dos Estados Unidos no Vietnã, onde vai haver o movimento da contracultura, o movimento feminista ganha força também, o movimento hippie, a gente fala do Woodstock, a gente fala de rock and roll. A década de 60 ela é riquíssima nesse cenário em termos de luta por direitos, em termos de bandeiras minoritárias, em termos de questionamentos em relação aos Estados Unidos. Eu estou colocando uma foto aí para vocês da própria Rosa Parks, já com idade, nos anos 90, recebendo aí uma condecoração do presidente Bill Clinton. Prefiro não comentar. Esses 3 movimentos que eu falei, tanto o Martin Luther King, o Malcolm X e os Panteras Negras, eles vão ter suas bandeiras e suas diretrizes. Eu não vou abordar, como eu disse, mas, por exemplo, eu tenho uma frase do Malcolm X que é sensacional: não há capitalismo sem racismo. Malcolm X vai ter uma pegada ligada à nação do Islã, ao islamismo, uma aproximação, inclusive o próprio Muhammad Ali, o Cassius Clay, que se converte ao islamismo. Mas o nosso foco aqui vai ser os Panteras, então eu não vou entrar, quem sabe no próximo vídeo a gente trabalha esse cenário, ok?
Continuando os exemplos de atrocidades na década de 50, virada para os 60, nós temos o caso da Little Rock Nine, que era um grupo de 9 afro-americanos. Por que, Abdala, esse Little Rock Nine? Uma escola no Arkansas foi liberado para que negros pudessem estudar em escolas de brancos. Foi liberado um processo contra a segregação racial na escola. Só que não é fácil desse jeito. Essa escola no Arkansas, por exemplo, esses 9 alunos que aparecem aí na imagem para vocês, o governador do Arkansas, ele não aceitou, ele proíbe. Eu estou falando de uma intervenção em nível presidencial. O Eisenhower, ele vai promover uma intervenção obrigando a cumprir a lei. E com isso, esse grupo de 9 alunos, meninos, jovens, mulheres, homens e mulheres, negras, começam a frequentar a escola. Para vocês terem noção, as imagens são assustadoras, embrulham o estômago, a perseguição, o deboche, o escárnio que os alunos brancos fazem no dia a dia, com a necessidade, inclusive, de um acompanhamento da guarda para que esses 9 alunos negros conseguissem estudar. Outro caso muito importante aí nessa época foi o caso da Dorothy County, dessa vez na Carolina do Norte. As cenas também são abomináveis. Eu acho que eu não preciso muito falar, a não ser mostrar as cenas para vocês, para legitimar de que maneira, para mostrar, para ilustrar de que maneira o racismo era escancarado, ele era legalizado nos Estados Unidos. Negros, apesar da lei já garantir o estudo em escola de brancos, o preconceito era muito forte. Então, nesse sentido, esses 3 movimentos ganham força e, obviamente, eu vou focar nos Panteras Negras. É um movimento que vai se tornar um movimento partidário, inclusive, extra-parlamentar, se bem que a gente vai falar de uma disputa para a prefeitura um pouquinho mais para frente, mas é um movimento do Hugh Newton e do Bob Seale. Esses 2 caras são estudantes e eles começam, na verdade, quando eles criam o movimento dos Panteras Negras, em 66, eles criam esse movimento para quê? Para proteger os negros das áreas periféricas contra a ação opressora da polícia, por exemplo. O que a gente viu com George Floyd, o que a gente vê acontecer a todo momento, lá e aqui, isso era naturalizado, isso era normalizado nos Estados Unidos. E a questão da posse de arma, do porte de arma autorizado, esses 2 caras, o Seale e o Newton, eles vão defender, então tá bom, a gente também vai andar armado. E eles começam a organizar patrulhas nesses bairros mais periféricos, para quê? Para tomar conta e impedir abusos da polícia, inclusive usando a autodefesa. Era um movimento que não tinha uma ideia pacifista, como o do Martin Luther King. Era um movimento que, na verdade, cresce como uma autodefesa dos negros, dos afrodescendentes, dos afro-americanos. E com reação, ok? Vários relatos ao longo da história. Eu falei para vocês que esse movimento dos Panteras Negras ele surge em 66, ele vai durar, para vocês terem noção, até o ano, oficialmente até o ano de 82. Então são vários relatos de problemas e enfrentamentos entre eles, porque já que se pode andar armado, eles andavam. E quando eles presenciavam cenas de abusos policiais, eles reagiam de igual para igual. O movimento, obviamente, ele vai mudar ao longo praticamente dessas 2 décadas. Eles vão receber, por exemplo, a influência das ideias marxistas. Eles vão, por exemplo, começar a desenvolver um trabalho muito mais de base, onde eles vão fazer creches, onde eles vão ajudar crianças mais pobres a tomar café da manhã, a poder estudar. Então existe todo um trabalho comunitário de autogestão dessas comunidades mais carentes, dessas comunidades excluídas, em sua maioria afro-americana. Eles começam a apresentar uma plataforma própria. Inclusive, eles vão criar um programa dos 10 pontos. Eu sugiro que vocês deem uma pesquisada nesses nesses 10 pontos, para vocês terem noção da legitimidade desses itens que eles colocam. É tão atual, é tão hoje, lá e cá,
que a gente precisava colocar isso num quadro e ficar lendo todo momento. Fica aí meu convite, meu desafio para vocês, assim que acabarem de assistir, procurem na internet os 10 pontos do movimento dos Panteras Negras. Leiam os 10. Eles são curtos, mas eles são muito verdadeiros e atuais. Outra coisa que o movimento Pantera Negra vai fazer, claro, começa a ganhar notoriedade no sentido de ganhar expansão, ganhar visibilidade, vai incomodar muita gente grande, claro que vai. Esses Panteras Negras, ao trabalharem com a base, eles começam a ter mais adesão. Eles vão trazer, inclusive, uma preocupação para as escolas, para os hospitais, para as creches. Não era apenas uma ideia de afronta à ordem estabelecida, não era uma ideia de enfrentamento da polícia, não, muito pelo contrário. Eles vão criar, de fato, um movimento que extrapola essa questão da defesa contra os abusos policiais, certo? E aí a gente tem 2 pontos interessantíssimos para falar desse movimento. Um seria referente à participação das mulheres. A gente está falando da década de 60, onde o movimento feminista, com Bra Burning, com a própria Beth Friedan, a Simone de Beauvoir, e essas mulheres negras, elas levantam a bandeira feminina e negra, o que dá ainda mais um tom para o movimento delas dentro dos Panteras Negras. Embora o movimento tenha começado de certa maneira mais restrita aos homens, tendo sido fundado inclusive por 2 homens, a gente falou do Seal e do Newton, a gente tem aí uma participação das mulheres que vai ganhando um protagonismo a ponto de ser até a maioria a partir de determinada época. Essas mulheres, a gente fala muito da Angela Davis, tem a Elaine Brown, você tem a Sata Shakur, você tem outros nomes importantíssimos dentro desse movimento que vão fazer com que as mulheres negras se espelhem e ganhem um orgulho, que é a segunda parte interessante a se falar, além de todo esse pacote que a gente está falando. O orgulho negro, o movimento dos Panteras Negras, eu esqueci até de falar da Kathleen Cleaver, o movimento dos Panteras Negras, ele traz aí uma noção de orgulho negro, de valorização dessas raízes. É a questão do cabelo, são as roupas, é o gestual, é a cultura, é o linguajar, é a maneira de se portar. E isso vai trazendo cada vez mais adeptos. O Black Power, como a gente costuma falar, essa questão desse orgulho, representar suas raízes, essa identidade afrodescendente. Tá? Então, o movimento dos Panteras Negras, além de todo esse pacote político, além de todo esse pacote assistencial em relação às camadas mais pobres, mais excluídas, além de todo esse trabalho de base, ainda existe um resgate aí de uma identidade, existe um resgate de um orgulho. Black is beautiful. Isso chega no Brasil, isso chega no mundo inteiro. Nós temos o nosso jogador júnior aqui de futebol, que foi do Flamengo, da seleção, ganhou inclusive o apelido de capacete, olha aí, os malditos apelidos surgindo de maneira pejorativa, desqualificando, porque ele usava um famoso Black Power. Então a gente tem todo um processo por trás desse movimento dos Panteras Negras, que não fica restrito à questão política, que não fica restrito à questão assistencial. Há um resgate, há na verdade um incentivo. Eu faço questão de ler para vocês uma frase do Jamal Joseph, que é um ex-membro do partido. Ele disse assim: os Panteras não inventaram a ideia de que o negro é lindo. Uma das coisas que os Panteras fizeram foi provar que o negro é lindo. É isso. Esse movimento traz, ele resgata essa autoestima, ele resgata esse orgulho do ser negro. Ok? Black's Beautiful, Black Power. E assim eles vão, as fotos que eu estou passando aí para vocês vão representando a importância disso dentro do movimento negro. O movimento dos Panteras Negras incomodou muita gente, como eu falei para vocês. Incomodou elites, incomodou alas conservadoras, incomodou supremacistas brancos, incomodou os caras que nunca defenderam a abolição, os racistas, os escravagistas. Esse movimento incomodou muita gente. E como é que, Abdala, esse movimento vai ser
bombardeado, porque ele dura até a década de 80, o ano de 82 oficialmente foi o fim do movimento Panteras Negras. Como é que isso se deu? Pois é um trabalho de bombardeio, de desgaste, de ação, eu diria até de contra-espionagem. A gente fala aí de um nome do FBI, o FBI vai ser o grande articulador para desmantelar os Panteras Negras, que começam a ser tratados como terroristas. Esse uso de antiterrorismo, esse uso de lei de segurança nacional, essa perseguição a movimentos sociais, civis organizados, isso é uma tradição do status quo, isso é uma tradição de quem está no poder, distorcer essas leis, esses contextos, para conseguir desmembrar a sociedade quando ela se organiza de maneira legítima, democrática, com bandeiras oficiais e necessárias, inclusive. Então, houve a criação aí, um agente do FBI, o Hoover, como ele ficou conhecido como o principal perseguidor dos Panteras Negras. Ele teria dito a frase: a maior ameaça à segurança interna do país é o movimento dos Panteras Negras. Ele criou um programa de contra-inteligência. E aí você vai ter todo um processo ao longo de anos de desmantelamento, de perseguição, de desmobilização, algumas prisões, algumas condenações. A própria Angela Davis acabou presa. As cabeças do movimento, um vai preso aqui, depois o outro vai preso ali. Isso acaba meio que desmembrando, meio que tirando a força do movimento. E oficialmente, em 1982, esse grupo, esse movimento chamado Panteras Negras, ele é extinto. Trazendo para o Brasil, esse movimento da década de 60 e 70, ele se espelha, se reflete aqui. Abdala, o movimento negro no Brasil não é o nosso tema, não é a nossa pauta, mas você pode falar de uma resistência negra desde sempre. Essa ideia da democracia racial não rola, não existe. O africano escravizado, ele lutou, sempre lutou. Na verdade, essa identidade, inclusive, ganha força durante esse período, né? A luta contra o processo de escravidão dentro daquele cenário de Brasil colônia. Temos a luta dos quilombos, temos várias formas de resistência, do suicídio, às fugas, a tentativa de assassinar, inclusive, os senhores, com as ervas muito comuns, a mutilação do próprio corpo, a automutilação, né, as revoltas, enfim, são várias formas de resistência à própria manutenção da cultura e identidade. Você manter sua cultura, seu canto, sua religião, os vissungos, como eram chamados, os cantos, os assobios, tudo isso é uma forma de resistência do negro. Então, o movimento negro, se você parar para pensar, essa resistência, essa luta aqui no Brasil, ela é de sempre. Abdala, mas relacionado a esse movimento do Luther King, dos Panteras, do Malcolm X, Abdias Nascimento é o grande nome que a gente vai ter por aqui. Obviamente outros tantos nomes surgem depois. A gente vai ter a formação do movimento negro unificado no Brasil. A gente vai ter uma luta de tantos outros nomes. Para vocês terem noção, gente, o Abdias Nascimento, e só para encerrar, para o vídeo não ficar muito longo, o Abdias Nascimento ele foi fichado na época da ditadura militar. A gente está falando da década de 60, 70. Ele era chamado de racista pelos militares, porque os militares na época do regime defendiam que aqui era uma ditadura, uma democracia, olha o ato falho, eles defendiam que aqui era uma democracia racial e que não tinha racismo. Racismo era mimimi, isso era vitimismo do negro, e quem dissesse o contrário é que estava sendo racista. Só faltavam os militares chamarem o Abdias de racismo reverso ou coisa parecida, esses absurdos que a gente vê por aí. E o Abdias Nascimento era tratado pelos militares durante o período da ditadura como racista. O cara justamente lutava pelo contrário, totalmente o oposto daquilo. Enfim, o movimento, desculpa ter balançado, o movimento negro no Brasil a gente pode papear num outro momento. O papo hoje foi sobre os Panteras Negras e todo esse punho esticado, esse braço esticado que cada um de nós carrega um pouco isso, não só no gesto, não só na folhinha. E fica aqui meu abraço, minha solidariedade ao professor Newton Júnior. Tenho o privilégio de trabalhar com ele em uma escola. Sofreu atos de racismo enquanto lecionava. Que todos nós possamos aí combater
não só com hashtags e plaquinhas na tela do computador, mas de maneira direta, seja em casa, seja na escola, seja no trabalho, seja na fila do banco. Não basta ser contra o racismo, é preciso ser antirracista, ok? Deixo aqui meu pedido para vocês curtirem o vídeo, fazerem a inscrição, e é muito importante que vocês compartilhem, que vocês divulguem o vídeo, para a gente ter uma continuidade do projeto, tá bom? Não deixem de curtir, de se inscrever e de acionar o tal do sininho, beleza, galera? Um grande beijo para todos vocês e cuidem-se, por favor. Beijo!